Boa tarde, pessoal. Estamos aí entrando ao vivo para mais um bate-papo, mais uma live. Hoje falando aí sobre investimentos, né? A gente tem feito aí muitas lives sobre finanças pessoais, muitas sobre finanças empresariais. E hoje, novamente, a gente vai retomar o assunto investimentos, dessa vez aí com o professor Mauro Kalil, tá? Sejam bem-vindos, Rafael, Guilherme, Hanna, Hugo, o pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo. E aí, pessoal, hoje eu acho que vai ser bem bacana esse nosso bate-papo, tá? O professor Mauro Kalil, ele tem muito tempo aí de experiência no mercado financeiro, eu acho que ele vai trazer realmente muitos conhecimentos, muitos aprendizados aí pra gente, Natália. Hoje, pessoal, a gente vive um momento que realmente é uma crise, porém pode ser visto como uma oportunidade, né? Eu já fiz algumas lives aí sobre esse assunto. Luciana, seja bem-vinda. E hoje eu convidei o professor Mauro Kalil para a gente discutir um pouco sobre esse assunto. E aí, pessoal, a gente está num momento realmente que a bolsa está muito em baixa, né? Só que todo mundo fica pensando renda variável, vou investir em ações, enfim. Só que a gente também tem muitas oportunidades aí na renda fixa, né? E hoje a gente vai falar aqui também de renda fixa. A gente tem recebido aí muitas perguntas também sobre ouro, sobre dólar, como que faz esse investimento, se vale a pena ou não. Tudo bem, doutor Wendel? Fala, Mauro. Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, meu caro. Tudo tranquilo contigo? Prazer ter você aqui com a gente. Muito bom, Prazer, muito bom. Mauro, eu estava introduzindo, né, enquanto te esperava aqui na conexão, falando aqui para as pessoas que hoje a gente vive uma crise, isso é muito claro, né, apesar de ficar repetindo essa palavra, eu não gosto, né, crise, enfim, mas a gente está aí numa crise realmente da saúde pública, que vai impactar aí, já está impactando numa crise econômica, e isso a gente tem muitas oportunidades. Eu acho que esse é o nosso mote aqui, né? As oportunidades não só em renda fixa, em renda variável, mas também em renda fixa, que as pessoas às vezes até esquecem, né, que existe aí a renda fixa. E aí, Mauro, primeiro eu queria te agradecer pela sua presença aí, tá? Estar aí conosco, você é sempre muito cordial, né, com a gente, o pessoal aqui de Juiz de Fora já te acompanha aí há algum tempo, né, desde os últimos 3 anos aí na nossa parceria, né? E alguém estiver entrando aqui, eu só queria pedir para vocês clicarem no aviãozinho, vai encaminhando aí para os amigos, ou agora no momento a gente está com 27 pessoas online, para chamar mais pessoas aí. E aí, Mauro, só para começar, eu queria pedir para você se apresentar, talvez algumas pessoas ainda não tiveram oportunidade de fazer. Fala um pouquinho de você, da sua história aí. Tá. Bom, né, meu nome é Mauro Kalil, eu sou fundador da Academia do Dinheiro, né, aqui em cima vocês podem ver nosso perfil, eu falo de educação financeira desde final de 2005, começo de 2006, a gente sempre falou de educação financeira voltado para investimentos, né, ajudando as pessoas a investir no mercado financeiro de toda forma, tá? Não em investimentos em imobiliários ou investimentos em negócios, mas no mercado financeiro. E tenho tido bastante sucesso em relação a isso, né? Sou um dos principais nomes aí da educação financeira no Brasil, muito requisitado pela mídia, etc. E tal, inclusive por congressos como o seu, né, do Farol, né, de finanças aí em Juiz de Fora, né? Sempre bom Juiz de Fora é uma cidade deliciosa. E, enfim, e a gente vem ajudando as pessoas a enriquecer, né? Quer dizer, trazer aí uma metodologia, né, que faça com que as pessoas consigam fazer dinheiro, guardar dinheiro, né, e investir esse dinheiro de maneira adequada, tá? Então, como você falou, né, existe aí a crise, né, mas quando que no Brasil a gente não teve crise? Quando que no mundo a gente não teve crise? Né? Então, isso é normal, isso é do ser humano. A gente está aqui nesse planeta para realmente tratar essas dificuldades e evoluir com elas. Então, faz parte. Eu acredito que teremos grandes problemas, né?
logo que saiu, tinha, sei lá, uma semana, 10 dias dessa questão, talvez menos, uns 5 dias dessa questão aí do coronavírus, eu fiz uma conta falando que o PIB ia ser reduzido se, né, tivessem essas projeções, como estão se confirmando, da gente ir no lockdown até maio, a gente teria uma queda no PIB de 5%. E o Banco Central, o Banco Mundial confirmou isso, né, uma queda no PIB brasileiro de 5,3%. Né? Pela primeira vez em sei lá quantos anos, a China teve um PIB negativo. Né? Tamanho é e a China tinha PIBs de 5,67, né? Tamanho é o grande problema disso, né? Das pessoas ficarem em casa, etc. e tal. E eu até fiz um post aqui no Instagram, né, Wendel, falando o seguinte, né, que eu tenho inveja da didática do coronavírus, né? Rapidinho ele ensinou todo mundo a gastar menos, né, e a fazer planos para montar um colchão financeiro. Cara, assim, ó, a gente fala anos e não consegue, né? O coronavírus conseguiu rapidinho isso, né? Eu costumo falar sobre esse ponto do coronavírus, que ele ensinou uma coisa, que renda variável varia para baixo também, porque tá todo mundo pensando que a renda variável só varia para cima, né? E aí, desse choque aí, eu acho que mostrou isso, pessoal. E, Maurício, você já começou a falar um pouquinho aí dessa questão do cenário. Queria que você explicasse o que você enxerga, né? Você citou já o Banco Mundial aí, projetando para o Brasil uma queda do PIB em 5,3%. É óbvio que a gente vai ter uma recessão acima de 2 trimestres aí, 2 trimestres com redução do PIB já é considerado uma recessão, né? Então, o FMI também está projetando 5,5% de queda para o Brasil, e todo esse cenário global, agora a gente, com uma crise política que a gente não sabe a dimensão que vai ser isso, né? Algo que pode ser, então é um ruído do mercado que pode se confirmar ou não, né? A gente não sabe, por enquanto só ruído. E aí, eu queria entender, assim, de você, Mauro, como que você vê essa crise, como que você avalia essa questão sob o ponto de vista da economia, das empresas, do emprego, no caso aí do Brasil? Tá. No caso do desemprego, eu fiz também uma outra conta, tá? Em junho, né, se a gente for com o lockdown até junho, a gente deve ter um índice a gente já está com um índice de desemprego de 11%, né? Então a gente deve ter um índice de desemprego da ordem de 20% a 26%. E no final do ano, provavelmente de 30% a 36%. Os Estados Unidos já estão colocando índice de desemprego de 20%, né, o que é um absurdo lá para eles. Tá? E a gente não pode esquecer que 75% dos empregos formais no Brasil, eles são dados por pequenas empresas. Né? Não são as grandes empresas, são as pequenas empresas, aquela padaria, aquele bar, né, aquela lanchonete, aquela manicure, aquele salão de beleza, etc. Né? Esses são os locais onde se gera emprego no Brasil, né? A fabriquinha, né? O comércio de roupas, etc. E esse pessoal quebrou. Tá? Porque uma pesquisa do Sebrae mostra que, na média, tá? Tem gente com mais, tem gente com menos, mas na média, esses pequenos negócios têm um fôlego financeiro de 24 dias. Tá? Então, quer dizer, o cara ele tem que pagar lá o aluguel dele, tem que pagar a conta de luz, de água, de telefone, enfim, de tudo, tá? Tem que pagar os funcionários, tem que pagar os impostos, né? Enfim, as obrigações chegam. E essas obrigações chegam, né, você faz frente a elas trabalhando, né, gerando renda, fazendo dinheiro e pagando, tá? As pessoas não estão preparadas para isso, né? Eu falo muito para as pessoas, né, que, olha, se você tivesse lá o teu colchão financeiro, que é um pouco diferente de reserva financeira, né? Reserva financeira, ela é destinada à emergência mesmo. O colchão financeiro é um termo um pouco mais amplo que você usa para emergência e para oportunidades. Tá? Uhum. Então, se você tivesse lá o seu colchão financeiro, você hoje estaria com um plano mínimo, né? Porque todo mundo parou de gastar também. Tá? Não vai olhar para o teu... Duvido que alguém olhe para o cartão de crédito hoje e tenha uma conta tão elevada quanto tinha no mês passado. Tá? Então, assim, as pessoas pararam de gastar também, elas estão gastando menos, ok? 2,
né? Se a pessoa tivesse lá esse colchão financeiro, ela poderia estar aproveitando oportunidades em fundos imobiliários, poderia estar aproveitando oportunidades em ações, etc., que a Bolsa despencou. Né, como você disse, né, todo mundo acha que renda variável só varia para cima. E nesses últimos 3 anos, né, com certeza de 1 ano e meio para cá, quando a Bolsa bateu recorde, tá, as pessoas entraram na Bolsa. Né? Teve gente aí que, aproveitando essa onda, né, conseguiu aí dezenas, centenas de milhares de seguidores, às vezes milhões de seguidores, do tipo, olha, vem para a Bolsa, é tudo tranquilo, etc. Tá? E os responsáveis falando assim, não vai, seja mais conservador, porque a queda vem, né? E a queda vem. Né? A queda veio em 2015, a queda veio em 2008, a queda veio lá em 2004, né? A queda vem. Né? Então, esse aspecto é muito importante. Tá? E agora a gente tem outro momento de entrada bastante bom, né? Bastante claro. Tá? Só que as pessoas têm medo, elas preferem esperar quando estiver batendo recorde, porque aí fala, bom, então agora está tudo tranquilo, agora eu estou pegando um cavalo vencedor, então deixa eu entrar na Bolsa. Né? Isso é contraintuitivo, né? Mas é assim que as pessoas agem. É muito curioso, né? E o que eu tenho visto, uma das casas de análise aqui do Brasil, não preciso aqui citar nome, mas que falava da Bolsa bater mais recordes, né? Agora ela fala, proteja o seu patrimônio. Mas espera aí, proteger sempre precisou e você não falava isso antes. E agora que é o momento de entrada, então realmente é contraintuitivo. E muita gente, na teoria, sabe comprar barato, vender caro, comprar na baixa, vender alto. A teoria ela é muito simples, só que o viés comportamental, a psicologia econômica, né, por trás disso tudo, faz com que as pessoas fiquem muitas vezes em pânico, né? A gente viu sexta-feira a Bolsa chegou a cair 9,5%, depois recuou, no final ficou com 5%, se não me engano, de queda. Então, Mauro, realmente a gente enxerga esses viés. Eu, inclusive, tenho cliente que alguns meses atrás estava comprando Bolsa, né, na alta, e agora falou, não, agora eu não quero comprar mais. Aí eu precisei de 2 reuniões, de quase 2 horas, mostrando, né, alguns conceitos de ciclo econômico, mostrando que varia para baixo para cima, a diferença de ruído para sinal, mostrando que muitas coisas que acontecem, né, no governo são ruído, não é sinal, a empresa não deixa de ser boa por causa daquele ruído, e que em algum momento, com essa história do corona e toda a crise econômica que vai gerar, isso vai voltar, né? E aí, realmente, muitas vezes a pessoa até conhece, só que ela fica ali com medo, né? E o que você enxerga, assim, desse ciclo, Mauro? A gente chegou à Bolsa a 120 mil pontos, dia 23 de janeiro, se não me engano, depois 23 de março, 2 meses depois, ela chegou a bater 62 mil pontos, 47% de queda, se não me engano. Foi uma queda mais brusca, né? A gente às vezes fala que a Bolsa desce de elevador e sobe de escada, mas dessa vez foi de elevador mesmo. Ao ver o gráfico, a gente viu que ela fez assim. O que você fala em relação a essa retomada da economia, a própria retomada da Bolsa, né? A gente sabe que a Bolsa, ela antecipa a tendência, né? Ela cai antes da economia, só que na hora de retomar também ela retoma antes da economia. O que você enxerga desse ciclo, né? Você falou alguns índices de desemprego aí que realmente são assustadores, né, de algumas contas, se esse lockdown permanecer. Você acha que em alguns anos isso retoma? Qual que é a sua visão? Tá, eu acho que a Bolsa ela vai ficar dançando nesse 70, 80, tá? Por bastante tempo. Por pelo menos 6 meses ela vai ficar dançando nesse 70, 80, tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, tá? Depende aí muito do teu... da tua disposição de como você opera. Tem gente, né, que é iniciante. E, cara, iniciante tem que ir devagar, tem que comprar aquelas ações com o espírito de buy and hold, etc. E ir estudando, para depois evoluir os seus investimentos. E tem um cara que já está lá há bastante tempo, que ele pode, por exemplo, operar índice, né, mercado futuro de índice, tá? E
e se beneficiar desse 70-80, 70-80, 70-80, que vai dançar pelo menos uns 6 meses nisso aí, tá? Ele vai perder algumas operações, vai ganhar outras tantas, tá? Mas é uma pessoa que, em separando dinheiro para isso, vai conseguir ter muita alegria, tá? Eu estou puxando aqui a bolsa agora, ó, tá subindo 3,9%, né? Então, é aquilo que eu fiz um vídeo, né, que subiu ontem no canal da Academia do Dinheiro no YouTube, falando assim, Moro versus Bolsonaro, né, uma lição de investimentos, né? E uma das coisas que eu falei foi o seguinte, cara, o que interfere a saída do Moro do governo para os negócios? Nada. Nada. Tá? Ruído. Entendeu? Assim, o presidente vai cair por causa disso? Não. Né? Se saísse o ministro da Economia, teria um impacto maior, porque a gente não sabe no curto, médio prazo como vai ser. Agora, o ministro da Justiça mudou alguma lei porque ele saiu? Mudou nada. Mudou nada. Né? Mudou o plano diretor? Não mudou. Né? Então, ok, se sai se é trocado um presidente do Banco Central, o impacto deveria ser maior. E o presidente do Banco Central muitas vezes é trocado e não acontece absolutamente nada, entendeu? Então as pessoas, elas panicam, né? Elas têm lá esse pânico. E nesse pânico é onde a gente ganha bastante dinheiro. Como qualquer comerciante sabe, tá? Um comerciante, ele sabe que ele não consegue vender, sei lá, o óculos que ele vende, ele não consegue vender por um preço acima de R$500, tá? Então o lucro dele não está na venda, o lucro dele está na compra. Se ele conseguir comprar esse óculos por 250 do fornecedor e vender por 500, que é o preço que vão pagar na venda, ele tem 100% de lucro. Se ele conseguir pagar R$400, ele vai ter 25% de lucro só. Então, esse é o ponto. Tá? Quando a gente, na Bolsa de Valores, tá? Como qualquer outro negócio, você ganha dinheiro comprando bem. Tá? E uma coisa que eu falo, né, você sabe que eu falei isso, né, eu estou na Bolsa de Valores desde os 11 anos de idade, lá se vão 40 anos de Bolsa de Valores. Uma pessoa experiente como eu vai falar o seguinte, olha, a gente sabe a hora de entrar, a hora de sair é mais difícil. Né? Por quê? Porque é verdade, então você tem momentos como esse, eles claramente indicam um momento de entrada. Tá? E aí você passa aí 1 ano e meio, 2 anos montado, aí você entra numa técnica, né, de sangramento, de realização de lucros, que você vai tirando devagarzinho, 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 vai colocando em renda fixa para esperar uma nova queda. Tá? Ou você faz operações estruturadas, você tira aquele lucro e começa a fazer operações estruturadas também, com opções, com mercados futuros e por aí vai. Tá? Então, esse é o ponto, é você ter uma clareza do que você quer na bolsa. O que as pessoas querem, na verdade, assim, eu vejo muita gente falando assim, o que você acha de tal ativo? Né? Oi, BR3. Acho nada, entendeu? Eu posso achar tudo e posso não achar nada. O que você acha da Petrobras? Nada, não acho nada, entendeu? Então, e esse é a típica pergunta de quem é iniciante, né? São pessoas que desejam, né, um lucro rápido, sem risco, e ainda transferem isso para alguém, né? Falando, olha só, mas o cara lá falou para comprar tal coisa, etc e tal, e eu comprei e me dei mal. Tá, só que quando ele falou, poderia ser um bom negócio. Um mês depois, quando você comprou, que você esperou subir, tem um cliente que ele era assim, né? Na época que eu era broker, né, ele falava o seguinte, eu passava para todo mundo, né, todos os clientes passavam lá as análises da corretora, etc. E aí, ele me ligava e falava, olha, eu gostei dessa e tal, e aí, é melhor comprar? Eu falei, bom, tá na análise, né, tá dando compra, tá bom. Aí passava uma semana, ele via um ativo que subiu 7%, ele falava, cara, vai subir mais? Eu falei, não sei, né, já subiu 7%, você comprou? Ele, não, eu estava esperando subir para comprar, para ver se era isso mesmo. Mas e agora, será que vai subir mais ou não vai?
Quer dizer, aí a pessoa sempre entrava no momento errado, entendeu? E Bolsa de Valores é isso, né? Bolsa de Valores, ou você entende o que você vai fazer, assume responsabilidade pelo seu dinheiro, ou você vai terceirizar essa responsabilidade e sempre vai se dar mal, tá? E essa terceirização, na verdade, é muito mais um conforto psicológico, né, do que algo prático, né? A pessoa quer alguém para culpar se alguma coisa der errado. Se der certo, ela é um gênio. Entendeu? Exatamente. Muito bom esse ponto. Olha só, pessoal, quanta coisa interessante, né? Esse ponto da entrada, né, que o Mauro falou, quando a gente enxerga isso com distanciamento histórico, fica muito óbvio. Você olha ali e fala, poxa, isso aqui era o ponto de entrar. Quando você vive, é mais difícil. E as pessoas experientes, né, o Mauro aí com 40 anos de experiência no mercado, né, estou aí engatinhada nessa experiência toda que o Mauro tem. As pessoas têm muita experiência, sabem o ponto de entrar. Às vezes o ponto de sair é um pouco mais difícil, essa calibragem, né? Mas, e o investidor iniciante, normalmente, né, tem um termo às vezes que a gente fala que ele sente que ele está sempre com o pé trocado. Ele compra na alta, porque está todo mundo comprando, parece que vai subir mais, ou às vezes ele fica duvidando, não vai subir mais, ele vai subindo, chega uma hora ele não aguenta, vai lá e compra. Aí daí a pouco ele compra, e aí ele não tem o estômago, né? E o primeiro soco no estômago é quando a gente de verdade descobre, a gente fala que é suitability da vida real, né? Descobre se a gente é conservador, moderado ou arrojado. Eu costumo falar, tenho falado muito para os meus clientes, que até para mim, quando como que fica, né, a sua vida se a bolsa cair aí 33%, 30%, 40%, mas 47%, 50%, normalmente eu já não usava muito isso. Enfim, então realmente são nesses momentos que quem está com um valor e tem esse perfil de risco precisa realmente entrar. São bons momentos para entrada, para depois realizar as vendas e colocar em renda fixa isso mais o investidor de longo prazo, ou fazer essas operações estruturadas, né, operar índice, opções, como o Mauro falou aqui, que é para quem já está no nível um pouco mais avançado. E aí, Mauro, tem um ponto que eu tenho gostado de falar e que eu fiquei satisfeito um dia que eu vi você falando, foi no seu canal no YouTube. E aí, pessoal, quem não segue o canal do Mauro, é Academia do Dinheiro lá no YouTube, um canal que tem acho que mais de 200 mil seguidores, se não me engano, muita gente lá. E aí o Mauro, em algum dos vídeos, ele falava um pouco sobre a questão da bolsa em dólar, né? Eu acho que foi esse vídeo da questão do Moro, né? E aí, o que acontece? Quando a gente enxerga a bolsa em dólar, que é o que o investidor estrangeiro enxerga, hoje, por exemplo, a bolsa em 80 mil pontos, com dólar R$5 e pouco, a cotação, em dólar ela está mais ou menos 15 mil pontos, 17 mil pontos, e ela já bateu o recorde lá em 2008, quando ela estava lá em 70 mil pontos e o dólar era 1,65, a bolsa está com 40 e poucos mil pontos, né? Enfim, então quando a gente compara, a gente fala assim, 80 mil pontos é muita coisa, mesmo assim ela está alta, vou esperar ela ir para 40, e também tem chance de você esperar ela ir para 40 e ela nunca chegar a 40, né? Então também o esperar demais também você precisa ter um cuidado com isso, porque nesse cenário agora a bolsa já está barata, né? Então tem gente também esperando demais, falando, não, vai acontecer uma catástrofe e a bolsa vai 40. Pode acontecer, mas pode não acontecer, né? Aí, Mauro, por tudo que você está falando, eu estou entendendo que você entende que para quem tem um perfil, quem tem uma verba separada, atualmente é um bom momento para entrar na bolsa. Sim, sim. Não, isso que você falou, tá, do dólar, né, só para as pessoas entenderem, né, vamos lá. Você tem um ativo que custa R$100, tá, e o dólar está 4. Então você precisa de $25 para comprar esse ativo. 25 vezes 4, 100 vai comprar esse ativo. Só que esse ativo caiu para 50 e o dólar saiu de 4 e foi para 5, tá? Então agora você precisa de $10 para comprar o mesmo ativo. Olha só, né? Antes você caiu 50%, agora você vai ter menos do que 50% do que você precisava
para comprar, porque 50% seria $12,5. Agora você vai precisar só de $10 para comprar esse mesmo ativo. Então, a disparidade é muita. E aí o estrangeiro, que responde por mais ou menos 1/3 das operações aqui no Brasil, ele fica... ele ganha dos dois lados, entendeu? Ele traz dinheiro lá de fora e coloca dinheiro aqui e nossa, e se dá muito bem dos dois lados, entendeu? Então, nesses momentos, você pode ter um rearranjo na sua carteira, você pode olhar isso para ganhar dos dois lados, enfim, aí no médio prazo você está ganhando um dinheirão que ninguém ganhou, né? O ponto aqui é o seguinte, né? Tem muita gente que vai para a bolsa com o dinheiro que usa para pagar a escola dos filhos. Isso está errado, né? Você tem que ir para a bolsa com o dinheiro que você vai usar daqui a 20 anos. Né? Fazer aportes regulares ao longo do tempo. Né? Esses aportes regulares ao longo do tempo vão te trazer grandes benefícios, tá? Porque você não concentra o teu risco de ingresso em um único momento. Você mitiga o risco também ao longo do tempo. Você tem que ter diferentes ativos. Você pode ter ações, pode ter fundos imobiliários, pode ter ETFs, pode ter muita coisa na Bolsa de Valores. Tá? Na Bolsa de Valores é onde se compra o Tesouro Direto, por exemplo. Pouca gente sabe disso. Tá? Então, você consegue ter uma grande diversidade de elementos, tá? Usando a Bolsa de Valores a seu favor, ok? As pessoas, elas, na verdade, a grande maioria, quer entrar na Bolsa de Valores para dar uma tacada e ficar rico rápido, em 2, 3 anos no máximo, né? E isso é uma maneira errada de enxergar a Bolsa de Valores. Entendi. Legal. Olha só, pessoal, aporte, essa dica do Mauro, eu acho que desde que eu conheço o Mauro, eu escuto ele falando isso, sobre aportes regulares, né, para você fazer um bom preço médio, você não concentrar o seu tiro, né, em determinado momento. Então, pode, agora a bolsa está baixa, né, eu estou vendo uma live, estou vendo aqui a bolsa tá com uma oportunidade boa. Você tem, por exemplo, lá R$10.000. Talvez não seja o ideal esse momento você colocar os 10 mil, coloca 3, coloca 4, coloca 5 e espera mais um pouquinho, mais um mês, e do que sobra do seu salário mensalmente, uma parte coloca ali na bolsa também pensando no longo prazo, né? Então isso é extremamente importante, tá? E aí, pessoal, quem tiver dúvida, pode ir mandando aqui na caixinha, aqui embaixo, vai dando coraçãozinho aqui do lado, encaminhando o aviãozinho, que a gente ainda tem aí meia hora de live aí, a gente ainda tem muita dica bacana para passar. E aí, tudo que o Mauro falou, a gente tem uma crise econômica vindo à frente, né, e essa crise está muito em cima do tempo que vai durar esse lockdown. Foi o primeiro ponto aí que o Mauro falou que me chama a atenção. Segundo ponto, a bolsa está barata sim. Terceiro ponto, cuidado com o dinheiro que você está colocando na bolsa. Não pode ser um dinheiro para pagar a escola dos seus filhos, tá? Tem que ser realmente um dinheiro que você vai precisar no longo prazo. Outro ponto, pessoal, faça aportes regulares. Olha quantas dicas valiosas. Outro ponto, a bolsa sobre o viés do estrangeiro, a bolsa em dólar, aí a gente enxerga que ela está mais barata realmente ainda. Então, assim, são vários pontos aí, interessantes. E aí a gente falou aqui bastante de bolsa, Mauro, falando um pouquinho de fixa, né? Eu acho que comprar bolsa, comprar ações tem muito mais glamour do que comprar renda fixa, né? Eu ser sócio de grandes empresas tem mais glamour do que eu ser credor. Mas a renda fixa a gente tem CDB, LCI, LCA, tem CRI, CRA, debênture, enfim, aquelas sopas de letrinhas de renda fixa. O Tesouro, né? Como chega esse momento? A gente vê que alguns títulos de longo prazo, como o Tesouro IPCA 2035, está fazendo pagamentos maiores. Você enxerga que também quem quer investir para o longo prazo pode aí entrar também um pouquinho mais na renda fixa, comprar alguns títulos. Qual que é a sua visão sobre a renda fixa? Não, na verdade, você tem que ter renda fixa, tá? Não dá para ficar só em renda variável, não.
Tá? Você tem que ter renda fixa, que seja caderneta de poupança, mas tem que ter. Tá? A renda fixa, ela justamente te dá aquele colchãozinho financeiro, aquele quentinho no coração de que, pô, se eu tiver algum problema, alguma emergência, eu tenho um dinheirinho lá para me salvar, tá? Por alguns meses, né? Eu recomendo ter 12 meses dos teus gastos em renda fixa, ok? E aí você, óbvio, que você não deixa 12 meses em liquidez imediata, você planeja esses aportes de tal modo que você vai ter lá 3 meses com liquidez imediata e mais um terço, vamos dizer, com liquidez a partir de 3 meses, outro terço com liquidez a partir de 7, outro terço a partir de 9 para chegar aos 12, tá? E aí, de 9 não, de 12. Enfim, então, você com esse planejamento, você consegue aumentar a sua rentabilidade. O ponto é que a rentabilidade da renda fixa hoje, ela está ridícula, né? Quando a gente tem aí a Selic do jeito que está, né, você não vê o dinheiro crescer e ponto final. Né? Então, tinha gente aí que tinha 10 mil reais em caderneta de poupança e via 100 reais todo dia. Hoje a pessoa vê um centavo todo dia. Né? Então, não está crescendo. E aí te dá uma angústia, né? Falando, pô, mas o dinheiro não está rendendo nada, não está rendendo nada, não está rendendo nada. Não está mesmo. Tá? A renda fixa, na verdade, é isso que eu falo. Tá? As aplicações financeiras, elas dependem do que você quer usar. Vou fazer uma metáfora com a construção de uma casa. Você vai usar porcelanato ou lajota na tua casa. Tá? Uma coisa exclui a outra, entendeu? Quando você está construindo a tua casa, você não pode colocar lajota e porcelanato um em cima do outro no mesmo ambiente e querer que os dois apareçam. Não. Entendeu? Assim, você vai ter que escolher o que você quer. Tá? Um vai custar mais caro, outro vai custar mais barato. Aquele que custa mais barato não vai te dar a beleza do mais caro. Aquele que custa mais caro não vai te dar a rusticidade do mais barato. Ponto final. Tá? A renda fixa é assim, ela tem algumas características que você usa ou não a seu favor. Todos os investimentos são assim. Né? Então você tem que buscar dentro do LCI, LCA, etc. e tal, que tem a CDB, LCI, LCA e tantos outros, aí você tem a garantia do FGC. E isso é muito bom no Brasil. Né? Então, até 250 mil reais para o CPF, com um limite de 4 milhões em 4 anos, etc. e tal, enfim, você consegue trabalhar bem a renda fixa a seu favor. Tá? A gente teve alguns bancos menores quebrando recentemente, isso não é muito noticiado, tá? Mas tivemos aí no espaço de 12 meses, acho que uns 4 bancos aí que tiveram intervenção do FGC, do Banco Central e do FGC, tá? Mas todo mundo ficou em ordem, todo mundo recebeu o seu dinheiro. Ok. Então, nesse aspecto, é muito importante que a gente tenha segurança, tá, do que você quer fazer. E é o que eu sempre digo. Né? As pessoas perguntam, o que é melhor? LCI ou LCA? E aí eu devolvo a pergunta, o que o seu plano diz que é melhor? Né? Você tem um plano? As pessoas nunca têm um plano. Né? Elas nunca têm um plano de investimento. E aí, óbvio, né, que nem o chapeleiro da Alice, né? Para onde você vai? Qual é o melhor caminho? Ela falou assim, para onde você vai? Não sei, então qualquer caminho serve. Tá? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho é bom. Tá? Aí a pessoa quer ganhar dinheiro. Não, eu quero ganhar dinheiro. Tá, ok. Então aí você pode ficar com o dinheiro preso durante 3 anos, você vai ter uma taxa de 110% do... Não quero ficar com dinheiro preso durante 3 anos, eu posso ficar com dinheiro preso uma semana no máximo, entendeu? Então é liquidez imediata. E aí a taxa não é de 110%, a taxa é de 98%, no caso de uma LC e de uma LCA, de 96%, sei lá. Enfim, então as pessoas, elas precisam, né, entender essas nuances e não entendem, é muito engraçado. É muito engraçado. Tem uma pergunta aqui, uma colocação do Fábio. Ele fala assim, pós-coronavírus, quanto tempo vamos aguardar para essa roda da economia voltar a girar ao normal? Eu acho que pelo menos 3 anos, tá? Pelo menos 3 anos. Se bem que estão despejando dinheiro na economia no mundo inteiro. Eu acho que nem
crise teve tanta liquidez injetada assim, né? No mundo eu cheguei a ver lá de 8 trilhões de dólares, né, de injeção de liquidez. Então, e na Europa, os caras falam de 8 anos, porque o mercado lá é super maduro, né? E eles têm receio, na verdade, de acontecer calotes como o da Grécia, né? É complicado. Na época de 2008, lá os PIGs, né? Portugal, Itália, Grécia, Irlanda, né? E Grécia realmente foi nesse caminho do calote, né? Legal, Mauro. É muito bom, pessoal. Vai encaminhando, vai dando coraçãozinho. É muito bacana a gente ver esse coraçãozinho e ver que o pessoal tá realmente gostando aí desse bate-papo, tá encaminhando para os amigos. E aí, tem um ponto, Mauro, que até o Rony perguntou sobre a questão de fundo de investimentos. O longo prazo, né? O longo prazo a gente sabe que, por incrível que pareça, por mais que possa parecer um contrassenso para quem está iniciando, um ótimo investimento para o longo prazo é a renda variável, né? Ela opera em ciclos, só que a gente sabe que ela tem, no longo prazo, um caminho de crescimento. E a renda variável a gente pode entrar aí através de alguns fundos de investimento de renda variável, por exemplo, ou diretamente em ação, fazer o stock picking, selecionar as ações. E hoje, Mauro, a gente tem um curso que é uma mentoria de investimentos, são grupos de 10 a 12 pessoas que a gente defende muito essa ideia que você falou de selecionar realmente os objetivos. É muito curioso que a gente dá algumas atividades para ajudar as pessoas a encontrarem o objetivo. As pessoas não têm clareza quais são os objetivos. É aposentadoria, é uma viagem uma vez por ano, é uma liquidez, né, um colchão financeiro, como você comentou, é o futuro dos filhos, que é um outro objetivo, enfim, então são diversos objetivos. E nesse curso a gente vai mostrando quais são os investimentos mais adequados para cada um dos objetivos. A gente mostra para os alunos que no longo prazo a renda variável é uma boa opção, desde que tenha prudência, a pessoa realmente precisa saber o que está fazendo. Só que aí tem essa questão, a renda variável via fundo de investimento, via ETFs ou escolhendo ações, né? O que você costuma recomendar para o investidor iniciante, aquela pessoa que está começando agora na Bolsa? Olha, para o investidor iniciante eu recomendo estudar primeiro, tá? Inclusive, a gente está com um grupo do WhatsApp, quem for lá no perfil da Academia do Dinheiro vai ver lá na bio, tem um grupo do WhatsApp que a gente fala só com iniciantes, gente que realmente não conhece Bolsa de Valores, tá? Esses 3 caminhos, né, que você falou, do stock picking, né, de você selecionar ações, esse é o mais complicado, tá? E a pessoa ela seleciona muito mais baseado em palpites do que em conhecimento, tá? O segundo, os ETFs, né, ela escolhe um índice. Então, no caso do Ibovespa, né, o BOVA11, por exemplo, ela sabe que a bolsa está em baixa, compra a BOVA11 e espera crescer e se beneficia disso, tendo lá as mais ou menos 80 ações que estão dentro do BOVA11, tá? E fundos imobiliários, fundos de renda variável. Fundos de renda variável também fizeram muita espuma para pouco chopp enquanto a bolsa estava subindo, né? Aí todo mundo era gênio, né? Olha só, né, como eu faço, como isso, como aquilo, etc, etc, etc. E quando a bolsa está subindo, todo mundo é genial, todo mundo tem performances muito boas, etc e tal. Quando a bolsa caiu, essas pessoas caíram muito mais do que a própria bolsa, né? Então aí você já vê que aquele gênio não é tão genial assim, tá? Então nesse aspecto o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? Primeiro, estudar, tá? Estudar para não ser enganado e não passar vergonha, tá? Porque você gera uma expectativa, por exemplo, tipo, pô, aquele fundo lá, que todo mundo sabe que a rentabilidade passada não é garantida de rentabilidade futura, né? Deu um problema aqui no som, Mauro. Aquele fundo que era muito bom no passado, ele pode não trazer nem nada de bom no futuro, tá? Então, nesse aspecto, as pessoas têm que tomar cuidado, sim, tá? Tem que tomar cuidado, sim.
né? Então, isso é que é importante da gente. Deu uma... Voltou? Tá, isso que é importante Voltou. da gente dizer. Que a pessoa diz assim, o teu risco aumenta muito se você não tem conhecimento, tá? Tem gente que não tem conhecimento sobre uma própria alergia. Então, tem gente que tem alergia a camarão, por exemplo, tá? Mas não sabe disso. Ela vai comer camarão, nunca comeu camarão na vida, diz que, pô, camarão é gostoso, é caro, nunca comi, etc., vou comer. E ela, por desconhecimento, por não saber que o camarão faz mal a ela, pronto, ela tem um ataque lá anafilático e vai para o pronto-socorro, tá? Esse é o ponto. Os investimentos, eles funcionam dessa forma. Conheça primeiro, estude um pouquinho, pergunte sem buscar uma dica de investimento, porque a dica de investimento é uma bobagem, tá? E aí, faça o seu plano, né? Não adianta nada para a pessoa que quer trocar de carro, fazer uma viagem, tá, no final do ano, investir em ações. Ela vai ter que investir em renda fixa, por pior que seja. Não adianta nada para uma pessoa que quer fazer uma aposentadoria para o filho que acabou de nascer, né, ou garantir a compra de um imóvel para o filho que acabou de nascer, colocar dinheiro na caderneta de poupança. Essa pessoa tem que investir em fundos imobiliários, em ações, tá? Pequenas quantias ao longo do tempo. Então, esse aspecto é que tem que ser conhecido. As pessoas têm que entender que cada veículo, cada investimento, ele se destina a uma determinada função. Quer ver uma outra analogia? Essa eu adoro, essa daí faz tempo que eu faço, né? Quer ver? O Wendel me responde sinceramente, tá? Que carro é melhor? Tá? Um Porsche Panamera ou aquela Brasília amarela dos Mamonas Assassinos? Depende, né? Qual que é melhor? Depende, qual que tem mais tecnologia? Qual que é melhor? Fala, vai. Mais tecnologia, o viés vai no Porsche. No Porsche, né? O Porsche, pô, custa mais caro, tem mais tecnologia, a gente faz mais sucesso com ele, não faz? Agora, se você pegar aí, você está em Juiz de Fora, você vai pegar 2 quilômetros de terra para ir no sítio depois de uma chuva, o Porsche chega lá? Não chega. Não chega. Agora a Brasília chega. Entendeu? Então, isso que a gente fala dos investimentos. Os investimentos, eles se prestam a algum propósito, entendeu? Tem investimento que é Porsche, tem investimento que é Brasília, tem investimento que é Ferrari, tem investimento que é Fusquinha, tem investimento que é McLaren, tem investimento que é Honda Civic, entendeu? Então, você precisa entender o que você quer e para que serve esse investimento antes de botar ele na tua garagem, né? E se vai ter uso, né? Porque tem gente que vai comprar lá o Porsche e o cara mora na zona rural e vai ter que sempre pegar a estrada de terra. Tem gente que vai comprar a Brasília e o cara mora nos jardins e nunca vai ver uma estrada de terra na vida, entendeu? Então é isso. Mauro, eu imagino que você veja isso todos os dias, né? Porque a gente vê todos os dias as pessoas querendo, né, colocar o Porsche lá na estrada de chão ou colocar a Brasília lá numa autobahn, né? Enfim, porque o que eu já vi atualmente? A pessoa perdeu o emprego, né, vender um imóvel e colocar na renda variável para quê? Para conseguir fazer dinheiro rápido. É um erro, assim, absurdo. Renda variável, pessoal, é a longo prazo. E é um dinheiro que possa esperar realmente. Não é para pensar, vou fazer dinheiro rápido, né? Enfim, então, esse casar, né, o investimento com o seu objetivo, isso é um grande segredo do sucesso, né? É o que a gente sempre prega na consultoria e é o que o Mauro sempre prega, e o Mauro que é realmente um mentor nosso, né? O Mauro que a gente já acompanha há muitos anos aí, então a gente tem ele como mentor. Esse casar, você precisa ter muito claro todos os seus objetivos de vida, e eu acho que um problema prático é que as pessoas não têm isso claro. E depois de ter claro, aí sim você vai ver quais são os investimentos para cada objetivo, né?
Não tem mesmo. Eu estava lá, eu acho que era 2007, tá? Eu estava num programa de rádio, a gente tinha uma coluna, chamava Elas e Lucros, com o André Assef, né? O André Assef falava do quê? E eu falava para ela, eu falava, Andréa, quando eu vou fazer um plano de investimento para algum cliente meu, eu pergunto, quanto você tem, qual é o objetivo do seu investimento, qual é o prazo? Eles não sabem responder, eles sabem responder quanto que eles têm. O objetivo eles não sabem responder. Ela falou assim, Mauro, sabe por quê? Porque nunca perguntaram isso para ele. Qual é o objetivo desse investimento? Nunca alguém perguntou. Você está investindo para quê? A pessoa fala, estou investindo para ganhar dinheiro. Não, mas você vai trocar isso por quê? Você só quer ver o dinheiro crescer? Ou você quer um dia fazer uma viagem, um dia trocar de carro, um dia pagar a faculdade dos seus filhos, um dia se aposentar, né? Um dia, o que você quer? Né? A pessoa não sabe, entendeu? E aí fica muito mais complicado. Né? Que aí a gente volta para a analogia dos carros, entendeu? Para a metáfora dos carros. É muito interessante isso. Tá? E aí então, uma pergunta aqui, acaba postando uma dica, né? Que é o que você falou. Que aí ela não sabe, ela fala. Eu vou pegar uma dica, o que está rendendo mais, né? A famosa pergunta, o que está rendendo mais? O Gonzalez está falando aqui, ó, melhor estudar do que pegar dicas, acaba confundindo mais. É bem isso. Né? O Porsche, a Natália falou, quero um Porsche. Pô, Natália, bota na planilha e vamos atrás desse Porsche, pô. Qual é o problema de ter um Porsche? Bora? Né? Vamos lá. Juninho, para mim, investir é lucrar e reinvestir para garantir a aposentadoria, exatamente. Não aí, só então, ó, ganhar. Ele já tem um plano que ele está querendo fazer. Né? Então isso daí já coloca o Juninho, cara, na frente sinceramente, de 95% das pessoas, tá? Uma coisa que é importante dizer para o Juninho e para todo mundo que está nos ouvindo, que investir não é uma corrida de quem ganha mais e quem chega primeiro em algum lugar, no primeiro milhão, no 100 mil, no 1 bilhão, não é uma corrida, tá? Investir, na verdade, é um instrumento para você atingir os seus objetivos que você definiu quais são. Né? Ponto. A vida não é uma corrida, a vida não é uma competição. Os investimentos não são uma competição. Né? Você vai investir para trazer algo de bom para você ou algo melhor para você no futuro do que você tem hoje. Tá? É simples assim. Né? É aquela história de você... É até tolo falar isso, mas todo mundo sabe, não tem colheita se não tem semeadura. Né? A gente não vive em extrativismo, ok? A gente só pega uma laranja lá no pé da casa da avó porque alguém plantou aquela laranjeira, cara. Né? Como a gente nasce e tem aquilo, a gente acha que aquilo lá nasceu ali. Né? A gente só... Pode ter sido, sei lá, um passarinho que largou a semente ali, mas alguém semeou. Né? E os investimentos, a mesma coisa, a nossa vida financeira acontece da mesma forma. Cara, eu nunca teria entrado numa multinacional se eu não pegasse o jornal, visse lá as vagas em aberto, colocasse o meu currículo dentro do envelope e mandasse para eles. Eles poderiam não ter me chamado, mas me chamaram. Tá? Então agora, se eu não tivesse feito aquele início, aquela semente inicial, os caras nem iam saber que eu existia, entendeu? Então tudo tem um início que vem de você, né? E nos investimentos é assim e tal. E aí aquela história, por que eu quis entrar em multinacional, né? E não quis trabalhar na padaria ou na loja do meu pai? Cara, porque eu fiquei sabendo que existia, que era melhor e que estava mais de acordo com o que eu sonhava, né? Os investimentos, a mesma coisa, você tem que saber que existem, né, tem que tomar sua decisão e você que vai tomar a decisão, tá? Que tem muita gente que terceiriza também essa decisão, né? Também tem esse pessoalzinho aí, né? Verdade. A Camila está falando aí, agora é tempo de plantio, é um ponto que a gente tem repetido muito e que eu estou vendo você falando, né, não adianta querer colher sem plantar. Eu acho que o principal viés de quem vai ficar pobre a vida inteira é querer colher sem ter plantado, querer colher rápido, né? Então é ter um viés, uma ideia, uma mentalidade do longo prazo, não buscar dicas, né? Tem um ponto
muito interessante do seu perfil, né, sempre quando eu te acompanho, você tem uma análise muito macro, muito mais do que escolher a ação. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui esperando você falar de algumas empresas. Por quê? Porque as pessoas ficam buscando a dica. Qual é a dica de ouro? Qual que é a próxima Magazine Luiza? Né? Então, e muito diferente de mercados maduros, como o mercado americano, onde as pessoas estão entendendo a economia, fazendo contas, entendendo o impacto, por exemplo, do ministro da Justiça saindo, e elas estão muito mais entendendo o sentido da bolsa e se ela está cara ou está barata, do que tentando dar o tiro certo em uma empresa, né? Porque tentar dar um tiro certo, na verdade, muitas vezes isso é como uma aposta, né? E isso eu gosto muito no seu perfil, Mauro. Você faz sempre uma muito mais macro, né, sobre para que lado que vai, né? E eu acho que hoje está ficando claro para todo mundo que está ouvindo que, primeiro, precisa estudar, óbvio, fugir de dica, e aí tem um ponto muito importante, pessoal. Assessor de investimento de corretora, ele não está ali para dar dica, não. Se ele está dando dica, ele está fazendo errado. E, infelizmente, boa parte deles fazem errado, tá? Porque vem a ansiedade do cliente e acaba falando, ó, isso aqui eu acho que não. Foge da dica do assessor de investimento, e até quando ele te indica um fundo de investimento, pessoal, tem um conflito de interesse por trás, porque ele ganha um percentual ali daquela comissão ali da taxa de administração. Tá? Então, fuja de dica de gerente de banco, eu acho que todo público aqui já sabe que precisa fugir, de assessor de investimento, do amigo, do colega ou do YouTube, quando você ouve alguém falando, ó, tem uma dica quente, a próxima Magazine Luiza é tal. Fuja disso, tá? É um ponto importante aí que o Mauro colocou. Estude e realmente invista, pratique, né? Acho que são alguns pontos importantes aí, né? Tem uma pessoa perguntando, Mariane, quantos anos você considera um período de longo prazo? Vamos lá, Mauro, quantos anos você considera referente a longo prazo? Longo prazo acima de 5 anos, tá, Mariane? Não dá para você pensar em longo prazo abaixo de 5 anos, tá? Mesmo no Brasil, por incrível que pareça, tá? E uma coisa que você falou, né? Todo mundo quer a nova Magazine Luiza, mas quem tá em bolsa, né? Você compra a Magazine Luiza lá por R$5, cara, nessa subida dela de sei lá quantos mil%, você só abandona ela lá em cima se você esqueceu que tinha, tá? Porque quando subiu 100, 200, 300%, você ia vender, entendeu? Uhum. As pessoas acham que, eu vou ver uma próxima porque eu vou ganhar horrores. Não vai. Quando subir, você vai tirar muito antes, ou vai sangrar uma parte, enfim. Você não vai ficar esperando. Você só espera esse aumento gigantesco se você esqueceu que existe. É verdade, é verdade. Tem uma pergunta aí da internet também, Mauro. Quem já está aposentado, 62 anos, só quer lucrar um pouco com o dinheiro que tem para reserva, vale a pena aplicar em renda variável? A Elisete está falando que ela está aposentada, tem 62 anos, ela quer ter algum lucro no dinheiro que ela tem ali, e se vale a pena ela estar na... Pode, mas você tem que fazer isso com parcimônia, tá? Aí você vai lá, conversa com o Endel, provavelmente ela é da sua cidade, aí você conversa com o Endel, né, para ver qual é a parcela disso que você vai colocar, etc, etc, etc. Porque tem aposentado que tem 5 milhões, né, e tem aposentado que tem 50 mil reais. Então precisa ver aí qual o nível de aposentadoria dela, qual o patrimônio dela, etc e tal, para depois tomar essa decisão. Não é uma decisão tão simples. A princípio eu diria, sim, vale a pena, mas precisa ver quanto do seu dinheiro você vai colocar nisso, tá bom? Com certeza não é 100%. Legal, bacana. Muito bom, Mauro. A gente está aí quase finalizando, 57 minutos já de live aí, os minutos aí para o Instagram nos derrubar aí. Tem uma pergunta que eu recebi do Diogo que está aí, ele é gerente de relações com investidores da MRS Logística, empresa de trem, né, cuja sede administrativa é Juiz de Fora,
e ele mandou a seguinte pergunta antes de começar a live aqui para mim. Qual a sua visão sobre debêntures, né? Se você acha que debêntures é uma opção para os investidores ou não. Então, para a gente terminar, eu queria te perguntar assim. Para o investidor pessoa física, eu não acho bom, porque o mercado de debêntures no Brasil ele tem baixíssima liquidez. Tá? Então, se tiver um formador de mercado, então, por exemplo, a MRS quer lançar debêntures e quer ter foco em renda fixa, em pequenos investidores, se ela tiver um formador de mercado, alguém que compra e venda, tá? Eu acho que dá certo. Se ela não tiver um formador de mercado, não vai dar certo. A pessoa não sabe fazer a conta e é como se a gente negocia taxa, né? Não negocia preço de PU, a gente negocia taxa na debenture, né? A gente não negocia PU, então as pessoas acham que estão ganhando dinheiro, mas estão perdendo, tá? Então, nesse aspecto, eu acho que para a pessoa física entrar em debêntures via fundos é melhor. Agora, para a empresa é uma maravilha lançar debêntures, tá? Eu acho que é uma forma muito legal de você colocar um perfil de dívida para a tua empresa de maneira aí rápida, que você consiga uma perpetuidade aí nas operações. Legal, legal, excelente, muito obrigado. Pessoal, a gente está encerrando aí nos 2 últimos minutos aqui no Instagram nos derrubar. Sigam o Mauro, vai estar aqui escrito Academia do Dinheiro, né? Um perfil com muita educação financeira, tem muita coisa legal todos os dias, tá? Quem não me segue, me siga aqui, o Wendel Fernandes Finanças, tá? Sigam o canal do Mauro lá no YouTube, Academia do Dinheiro, porque a nossa ideia nesse momento é ajudar, tá? E podem mandar dúvidas, a gente está sempre disponível aí no direct, responder as dúvidas, para poder ajudar dentro do que for possível, tá? Ô Mauro, te agradeço aí o seu tempo, a sua disponibilidade, essa parceria aí que já começou há anos e acho que só tem a fortalecer, né? E eu acho que foi muito legal. Só pela quantidade de tração que ficou subindo aqui o tempo todo, eu já vi que o pessoal gostou bastante, então muito obrigado. Eu queria te pedir para fazer as considerações finais aí nesses últimos segundos aí que nos restam. Cara, o que eu acho é o seguinte, tá? O Wendel é uma pessoa muito séria, o Farol das Finanças é um evento muito sério, tá? Acho que a MRS poderia patrocinar o próximo Farol da Inteligência Financeira, tá? E, enfim, só agradeço o teu convite, ó, de coração, Wendel, você sabe que você pode contar comigo, tá bom? Grande abraço. Show. Obrigado, viu, Mauro? Obrigado a todo mundo que participou. E depois essa live vai ficar salva aí até amanhã, 24 horas aí no meu perfil, tá bom? Mauro, obrigado. Ótimo dia, ótima semana para todo mundo aí. Um abraço. Até. Tchau.